desorganização, provavelmente, alguns regredindo, precisam de mais ainda, né? Isso. Então, assim, a questão das terapias, que é muito complicado a questão da terapia online para crianças com autismo, né? Isso foi uma pergunta que foi colocada aqui antes. Foi bem lembrado. Isso pode ser bem, bem difícil, assim, porque tu pensa, se é uma criança que tem dificuldade de interagir, né? De se conectar socialmente com a outra pessoa, às vezes fazer isso quando a pessoa não tá ali, ela tá numa imagem na tela, pode ser mais complicado, né? O Pedro, por exemplo, nas primeiras semanas, ele tá fazendo as terapias, ele faz a pedagoga, a Camila estava aí também agora há pouco. Que legal. E então faz 2 vezes por semana com ela e mais 2 vezes por semana de fono online. Mas nas primeiras semanas ele se escondia atrás de mim, ele chorava, né? Até assim aquilo ir se acostumando que era um jeito diferente de ter terapia. Né? E mesmo assim, ele é super habituado a jogar, né? Tá no PlayStation ou jogar o Roblox no computador e tal. O uso do eletrônico em si não é a questão é interagir a partir do eletrônico, né? Então não é o fato de que a criança curte o eletrônico que vai dar certo isso, né? E essa questão de compartilhar a atenção, né? A atenção compartilhada é uma das questões assim que pode ser bem difícil, né, para as crianças com autismo, e fazer isso sem estar com a pessoa ao vivo na sua frente é mais complicado. Então, muitas vezes Não, eu fiquei imaginando agora, quando tu falasse antes, juntando os assuntos, né? A minha cabeça está aqui também, né? E tu, quando tu falasse antes da questão do sensorial, percepção, né? Separar as coisas, né? Diz, bom, tá bom, a terapeuta estava aqui, o jogo estava aqui. O que a terapeuta daqui está fazendo dentro do jogo? Né? Dentro do lugar do jogo, né? Do lugar do jogo. Isso não está confortável. E a mesma questão, mesmo tipo de raciocínio tu pode fazer em relação à questão do ensino domiciliar. Sim. Né? Quer dizer, quem ensina é a prof no colégio. Exato. Ponto. Que história é essa? Que agora eu tô em casa, a aula vem no meu computador e a minha mãe que tá aqui. Não, e meus colegas estão sentados por aqui, tá todo mundo nos quadradinhos. Que história é essa? Então, é uma adaptação. Né? E novo para todo mundo, né, Lu? Porque ninguém nunca passou por isso, na verdade, né? Eu vou te perguntar uma outra coisa que me colocaram antes ali, que eu imagino a resposta, mas eu posso estar completamente errado. A questão, se tu era a favor de escola especial ou não. Eu tenho uma resposta. Não sou. Que bom, porque eu penso a mesma coisa. Vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. As escolas têm que se preparar para ter os alunos e poder dar suporte para eles terem um bom convívio com os seus outros colegas. Esse é um assunto, um tema delicado, polêmico, Sim. Mega polêmico, tá? Sim. Mas assim, o que eu penso? Eu penso que a inclusão deve ser para todos, né? A gente vive num mundo em que se deve criar condições para que cada um de nós possa exercer a nossa cidadania, a nossa existência na nossa plenitude, tá? O que eu penso assim, que hoje a gente tem uma situação de inclusão escolar ainda bastante longe do ideal, né? Tanto do ponto de vista educacional como do ponto de vista social, né, de aceitação das pessoas, né? Então, eu já falei isso algumas vezes assim em grupos de amigas, né? Eu não daria o meu filho a Cristo da inclusão, assim, do tipo deixar ele lá sofrer, né? Porque não, porque eu defendo a inclusão e tem que ser e esse é o único jeito, né? Eu tentaria de todas as maneiras, com todos os recursos, com todos os auxílios, né? Até o ponto em que eu achasse que aquilo ali estava sendo fonte de um sofrimento que não valeria a pena. Que não valeria a pena. Porque como tem graus diferentes também, né? Pode estar forçando a barra até para uma exposição dele mesmo.
conforme for É que eu acho que isso tudo, Rafa, está muito relacionado com os nossos modelos, sabe? Sim. De que a gente está muito acostumado que a gente tem que, para estar nos espaços, a gente tem que se comportar de uma determinada maneira, como se os espaços não fossem para todos, né? Perfeito. Então, Perfeito. eu acho que a gente tem muitos recursos. Eu não vou dizer que não haja situações em que se possa ter esgotado recursos, né, para inclusão numa escola regular. Mas eu acho que... Já vou me meter agora. Já vou me meter agora. Mas mesmo assim, agora, pensando desse jeito, talvez não possa ser incluído em todas as atividades. Mas é muito improvável que não possa ser incluído em uma boa parte de atividades que ele possa usufruir, participar junto com outras crianças que não têm autismo na escola, entendeu? Certamente, não consegue participar de todas as atividades. Aqui tem dificuldade, cria ansiedade. Ok, se estabelece algumas coisas que vão ter que ser diferentes, vão ter que ser especiais. Entendeu? Mas aí que está a adaptação. Isso, né? mas fluir... Aí que mora a adaptação. Estou metido mesmo, Vitor. Estou me metendo agora. Estou aprendendo a me meter com parcimônia. Mas tá falando bonito, Rafa. Mas sensacional isso. E outra coisa, não se preocupem, vocês que estão assistindo, entendeu? E eu aqui também, quando fecha 1 hora, o Instagram corta, tá? Se ele corta uma live, eu não vou terminar a live até a gente terminar todo o assunto. Nós temos que falar do livro e do Instituto. Então, assim, se parar, vocês fiquem por aí, porque eu vou reconectar. Faltam 10 minutos ainda, mas eu não vou correr nesses 10 minutos. Se precisar, a gente vai seguir. É que a pessoa fala pouco, né, Rafa? Não, tá muito legal, o pessoal tá bem engajado, tá show de bola. Tá todo mundo aprendendo aquilo. São coisas que essa sim, entendeu? As pessoas sabem muito mais de cloroquina do que de autismo hoje em dia, né? Pula o assunto, pula. Vamos lá, então. Eu gostaria muito de ouvir, porque esse livro saiu por várias motivações. Eu tenho certeza. E eu gostaria muito de ouvir sobre o teu livro. Tá bom. Ele tá por aí? Não tá. Não peguei. Tá, não tem problema. Enquanto isso, vou pegando a capa dele aqui e vou mostrar pro pessoal. Tá bom. Bom, na verdade, eu escrevo coisas na vida, assim, né? E eu tinha escrito uma poesia que não era numa linguagem infantil, assim, e publiquei no Facebook há uns anos atrás, não sei se 2014, talvez, junto com as fotos de um cara que também tem um filho com autismo, e ele fazia umas fotos lindas do filho, e daí eu falei com ele, juntei as fotos dele com a minha poesia, fiz um negócio no 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E aí, tempos depois, surgiu uma proposta do Instituto Autismo e Vida de que os sócios dessem ideias, assim, de ações que se poderia fazer naquele ano de conscientização, né? E daí eu levei a ideia de que aí eu já tinha, a essa altura, eu acho que eu já tinha transformado aquela poesia inicial numa história infantil, né? Isso, assim, foi uma coisa meio... Tipo, eu tava voltando do consultório de Guaíba para Porto Alegre dirigindo e me veio a ideia da história na cabeça e eu tava indo para uma palestra sobre autismo até. Sentei na palestra, um pouco eu ouvi a palestra, um pouco eu escrevi o que eu tinha pensado. E daí eu apresentei, então, essa ideia da história lá no Instituto e o pessoal curtiu e decidiu publicar. Né? Decidiu que uma das ações que se faria de conscientização naquele ano seria a publicação da minha história como um livro. Né? Que legal. Foi uma coisa super legal, assim, porque quem escreve, né, sabe que publicar não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa simples, assim, é caro, né? Muito longe disso, né? Então, assim, o Autismo e Vida, tipo, comprou a minha ideia, né?
Então foi isso que aconteceu. Daí lançamos o livro em 2016, né? A venda é feita em livrarias e também junto do Autismo e Vida mesmo. E é isso. E ele só conta, não, sem spoiler. Agora meu filho me disse isso hoje. Eu falei, tá, a gente pode ver o filme de novo, pai? Pode, né? Quando acabar a pandemia, a gente vai ver o filme junto de novo. Aí ele me disse, mas tu vai me contar, já que tu já viste? Ele disse, não, pai, sem spoiler. Ok. Não, mas não tem problema, assim, com spoiler, assim, mais ou menos, né? Também não vamos perder o suspense da história. Olha aqui, mas... só um pouquinho. Eu vou, tá. A primeira vez que eu tirei o meu celular durante uma live, tá? Tá. Tô certo? Tá certíssimo. Olha ali, ó. Linda capa, hein? Obrigada. O ilustrador é o Paulo Tumé, né? Um artista plástico super legal, assim, a ilustração ficou muito joia mesmo. E o livro também tem encartado um CD que tem musiquinhas e que tem a história narrada. Que legal. E esse CD é uma produção do Thiago Levis. O Thiago, ele foi coterapeuta na musicoterapia que o Pedro fazia, né? E quando a gente foi ver a história do livro, porque quando teve toda a história do livro, eu também conversei lá no Instituto a questão de o livro ser acessível, né? Porque se a gente está falando de inclusão, né? A ideia do livro era um menino que estava buscando a sua inclusão de um jeito diferente, né? Achou uma forma inusitada de se comunicar com as pessoas, já que ele não conseguia falar. Eu também pensei assim, eu acho que é importante a gente tornar o livro acessível de outras maneiras, né? E aí veio a ideia de fazer um audiolivro, né? Mas ao mesmo tempo pensando que fosse acessível assim ludicamente para as crianças, né? Eu sei que teu irmão faz música para criança, né? Sim, Maurícios Imaginários. Bem legal. Isso, eu acompanho algumas coisas dele também. E então a gente também quis isso, assim, que não fosse simplesmente uma história narrada no seco, assim, né? Que não fosse ser legal para a criança ouvir o CD. E aí veio a história das músicas, e o Thiago fez um trabalho bem legal, assim. Bem legal mesmo. Poxa, muito legal mesmo. Assim, então eu vou dizer, o pessoal não sabe, né? Eu passo também, depois das lives, além de elas ficarem ali no IGTV, eu passo pro canal do YouTube, que eu coloco para eternizar essas conversas legais da gente aí, né? Que é o mesmo nome desse perfil aqui, que é DR Rafael Resch, tá? Vai estar ali, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também aí na descrição dos vídeos, eu vou colocar o link tanto para acessar o livro, né, nas livrarias, para as pessoas acharem o livro para comprar, assim como eu vou deixar também o link do instituto que está nos contar agora. Tá bom. Eu ia comentar a questão do livro. Não tem problema. É só para dizer que os direitos autorais são do Instituto, né? Foram doados integralmente para o Instituto. E quando a compra é feita no Instituto, eu não sei de verdade, Rafa, agora como é que está essa questão da venda, né? Porque como era enviado por correio,